Queridos, a paz do Senhor, é uma satisfação estar com vocês aqui, novamente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E estamos dando sequência ao nosso estudo sobre a vida de Davi. E a revista nos diz, Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Estamos hoje para a quinta aula. E na primeira aula nós fizemos uma exposição, relembrando, fizemos uma exposição sobre Davi e a sua vocação. E falamos também, principalmente, sobre a vocação e a rejeição de Saul, porque dissemos que não dá para falar da vida do chamado de Davi sem tratar do chamado também de Saul e da rejeição de Saul. Falamos também na segunda aula, o pastor Reginaldo falou conosco sobre o enfrentamento de Davi e vencendo o gigante Golias. Na terceira aula, o irmão Aislan nos falou sobre Davi vivendo ali na corte real. E na última aula, na quarta aula, a irmã Adriana falou conosco a respeito de Davi e o tempo de Deus, o tempo Kairos. Não é isso? E hoje, nessa quinta aula, nós vamos falar sobre Davi e a sua equipe de liderados. Vamos passar aqui. Davi e a sua equipe de liderados. Eu quero dizer para vocês o seguinte, todas essas aulas elas se encontram na nossa lista, nossa playlist ali do nosso canal do YouTube. Você pode acessar qualquer uma dessas aulas, basta ir ali ao nosso canal do YouTube e o material estará ali à sua disposição para você assistir novamente, fazer os seus comentários. E também eu quero dizer o seguinte, o material de estudo para essa aula e também para as demais, ele se encontra na descrição de cada vídeo que está ali postado na playlist, tá ok? Muito bem, então vamos para a nossa aula. Aula quinta, Davi e sua equipe de liderados. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração, solicitando a Deus que nos ajude no entendimento dessa aula. Senhor Deus, Pai amado, te damos graça. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos dá de aprendermos a Tua Palavra. Seja conosco, ilumine nossa mente, nosso coração. Coloca, Pai, o Teu ensino, Senhor, não só na nossa mente, como um ensino acadêmico. Não só isso, Deus. Coloque, Senhor meu Deus, também essa Tua Palavra no nosso coração, para que saibamos aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos dar sequência aqui, queridos. Então a nossa aula 5, ela vai falar sobre Davi e sua equipe de liderados. E o nosso texto áureo está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, no verso 2. E diz o seguinte: ajuntaram-se a ele, ou seja, a Davi, ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Nós vamos falar depois, mais a miúde também, sobre esse texto aqui. Nós vamos voltar a esse texto depois. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o trabalho em equipe é um princípio básico da liderança eficaz, inclusive na causa do Senhor. Se quisermos ser bem-sucedidos na obra de Deus, não devemos esquecer esse princípio. Então é um fato. Não há possibilidade de trabalhar sem trabalhar em equipe. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. A pessoa que trabalha sozinha, ela trabalha para mais do que deve e não consegue ter a mesma eficiência e eficácia no seu trabalho, eficácia no seu resultado. A leitura bíblica está lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. Então, lendo o verso 10, diz o seguinte: são estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Então, só um esclarecimento aqui: os valentes de Davi eram certos guerreiros que eram os mais proeminentes de todas aquelas pessoas que acompanhavam Davi, de todas as pessoas que ajudaram e colaboraram Davi. Haviam algumas que ele chamava de valentes, eram aqueles guerreiros mais valorosos, digamos assim. Então, relembrando, são estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei,
segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Josobeão, Acmonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, que era um dos 3 valentes. No verso 20, também Absai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Aqui um esclarecimento: Absai era sobrinho de Davi, irmão de Joabe. E quem era Joabe? Joabe era o comandante do exército de Davi. E seu sobrinho também, né? Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Então aqui alguns textos que tratam do valor, na verdade, da importância de alguns dos valentes de Davi. E aqui Benaía, alguns falam Benaia. Eu tinha um amigo que conhecia uma pessoa que o nome dele ele chamava Benaia, gostava de ser chamado de Benaia. Mas aqui entendemos que a pronúncia correta, mais acertada, é Benaía. Bem, querido, só para esclarecer essa questão. A nossa introdução. O liderado, ele refletirá o que o líder é, como se fosse um espelho. Isso é uma regra em todas as relações dos seres humanos. É assim também de filhos em relação aos pais. Os filhos, vocês percebem que os filhos eles ficam parecendo muito com os pais, não só no aspecto físico, mas também no aspecto de como agir, de como falar, de como se expressar. Não é verdade? Então, o líder, olha só a preocupação do líder. Ele reproduz, ele transfere para a outra pessoa o próprio modo de agir dele. Então tem que tomar muito cuidado o líder, na forma como ele se porta, na forma como ele se posta, as suas atitudes, sua conduta. Trabalho em equipe, ele é essencial. Não há como descartar o trabalho em equipe, principalmente no reino de Deus. Lá em Êxodo 18, capítulo 18, dos versos 13 a 27, nós não vamos ler, mas essa passagem trata daquele episódio em que Moisés foi julgar as causas do povo. E o povo era muito grande, e Moisés era sozinho para julgar o povo. Então Jetro, que era o sogro de Moisés, ele vendo aquilo, falou assim: Moisés, né? Estou aqui fazendo uma paráfrase, né? Ele disse: Moisés, olha, o que você está fazendo não é bom. Você se cansa, o povo se cansa. Vou te dar um conselho. Pega, escolhe alguns homens para que possam julgar também com você as causas. Então, conforme o nível da causa, certas pessoas vão julgar. Tá bem? Isso é um dos princípios da liderança, queridos. É o princípio da delegação. Ou seja, você passar para alguém uma atribuição que você poderia fazer, mas é melhor que alguém faça para que você possa ficar livre daquela atribuição, tá bem? E para que outros já possam também começar a exercer um certo degrau de liderança. Porque quem acaba sendo delegado, digamos assim, pela autoridade, começa também a exercer liderança. Davi foi um grande líder, não há que se discutir isso. Davi foi um dos grandes líderes do Antigo Testamento, é a figura de Davi. E a gente aprende com Davi, com os princípios da boa liderança exercida por Davi. Dando sequência, no nosso tópico 1, temos liderança bíblica e liderança secular. O subtópico 1 diz líder, liderança e equipe. Qual o conceito que nós podemos dar para líder? O que é um líder? Existem vários conceitos que a gente pode adotar, mas um que a gente pode usar aqui é o seguinte, um simples. Pessoa que dirige um grupo para o atingimento de um propósito.
Daqui a pouco nós vamos falar em alguma diferença que existe entre grupo e equipe. Mas por enquanto nós podemos usar esses dois conceitos aqui indistintamente. Então a pessoa que está à frente de um grupo, à frente de uma equipe, e faz com que essas pessoas cheguem a um determinado objetivo. Uma boa liderança, ela consegue fazer a equipe entregar o seu melhor. Um líder é uma pessoa que consegue fazer com que a pessoa desperte nessa pessoa o seu melhor. Fazer com que uma pessoa ela se sinta estimulada para quê? Para que ela possa dar o melhor dela. Às vezes, entregando coisas que ela nem sabe que ela é capaz, despertando nessa pessoa, na pessoa do liderado, alguns atributos que ela nem sabe que ela tinha condições de fazê-lo. A gente vê isso na vida de Abraão. Abraão levou 25 anos, depois que Deus falou para ele que ia dar uma descendência para ele, levou 25 anos até ele ser pai de Isaac, que era o filho da promessa. E depois, Deus pega e fala para Abraão, Abraão, agora pega o teu filho Isaac, leva o teu filho Isaac para um monte que eu vou te mostrar e lá você sacrifica o meu filho. Eu quero ver se você tem coragem de entregar o meu filho para mim, o seu filho para mim. E Abraão se dispõe a fazê-lo. Mas por que Abraão se dispôs a fazê-lo? Porque Abraão já tinha tido uma história com Deus a ponto de confiar em Deus, saber que Deus iria honrar o compromisso que havia dito para Abraão, a aliança que havia feito para Abraão. Então, Deus despertou em Abraão algo que nem Abraão sabia que tinha condições de fazer. Então a boa liderança, ela consegue fazer isso, ela consegue despertar nas pessoas o melhor delas. Já a má liderança consegue despertar o que é de pior nas pessoas. Esses dias eu e meu filho Guilherme, nós assistimos a um filme, chama-se A Queda, As Últimas Horas de Hitler. E ali narra toda a loucura que foi os últimos momentos de Hitler. E é interessante como que uma pessoa consegue levar outras a fazerem certas coisas como Hitler levou certas pessoas a fazerem. Realmente despertando o pior das pessoas. A gente acha que só Hitler que era ruim. Hitler era cercado de pessoas tão ruins, ou talvez até piores às vezes do que ele. Então é impressionante como que um líder, quando tem a capacidade de exercer uma liderança ruim, perversa, uma liderança para o mal, consegue realmente fazer com que aquelas pessoas despertem o pior lado delas. Então a gente tem que tomar cuidado. O líder, como já foi dito, ele tem que tomar cuidado, porque o que o líder faz vai ser reproduzido no seu liderado. Davi, ele liderou em pleno deserto. Isso aqui também é muito interessante, porque as pessoas ficam esperando, às vezes, as condições adequadas para exercerem um projeto, para liderarem pessoas, para tocarem um projeto de vida para frente. Mas Davi liderou em pleno deserto, onde as condições eram as mais precárias. E Davi foi seguido por muita gente. Ainda que no deserto, ainda que fora das condições adequadas, Davi foi cercado por muitas pessoas, foi seguido ali por muita gente. Nós vamos ver esses dois textos aqui, o que eles vão nos ensinar. 1 Samuel, no capítulo 22, verso 1 e 2, nós já lemos o 2, nós vamos reler novamente. Vamos reler, aliás. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Então o que chama atenção aqui, que a gente está vendo, a quantidade de gente que estava já agregado ali sob a liderança de Davi. Cerca de 400 homens. Você imagina levar um exército, praticamente, de 400 pessoas pelo deserto, fugindo
do exército de Saul que quer te matar. Tá bem? Então, é muito interessante isso aqui. Sobre essa questão da caverna de Adulão, a irmã Adriana até conversou semana passada, na aula anterior, a respeito desse assunto. Tá bem? E 1 Samuel, capítulo 23, 13, diz o seguinte: Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Então, o nosso foco aqui está na quantidade de pessoas, né? Então, você vê que aquele exército que estava lá, aquele grupo de pessoas, aquela quantidade de pessoas que estavam lá em cerca de 400, agora elas são 600 pessoas aqui. Continuando, no subtópico 2 diz a atualidade da liderança de Davi, davídica. É interessante que o rei Davi, ele viveu há cerca de 3.000 anos atrás. Mas os princípios da liderança do rei Davi ainda não é rei Davi aqui, tá bem? Só para esclarecer. Mas os princípios da liderança de Davi, eles continuam sendo modernos, sendo aplicados até hoje. Ele era um homem talentoso, ele era carismático, ele era criativo, ele tinha alto poder de decisão. Um líder tem que ter decisão, não pode deixar o seu pessoal sem rumo, digamos assim. Até nós lemos agora há pouco, né, no verso anterior, que eles saíram de Keila sem rumo. Isso não quer dizer que Davi estava perdido, não sabia para onde ia. Davi sabia exatamente o que tinha de fazer. Ele só não tinha um destino específico, ele só sabia naquele momento que tinha que sair de Keila. Mas Davi não estava perdido na situação, não. E uma das coisas mais importantes aqui também, na questão da liderança, a liderança ela não pode ser centrada no líder. Nós vamos falar mais para frente sobre esse ponto aqui, é um dos pontos mais importantes sobre a liderança. A liderança não pode ser centrada na pessoa do líder, no que o líder quer, como que o líder gosta. Nós vamos tratar mais a fundo sobre esse tema aqui. E respeito aos liderados, pelos liderados. Então vamos ver lá em 1 Crônicas, e também em 1 Samuel antes, né? Vamos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Nesse episódio aqui, Saul, o rei Saul, está procurando alguém para tocar algum instrumento para ele. Aí um dos moços dele responde assim: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Então eu não sei quem é esse moço aqui de Saul, mas ele já dá um diagnóstico assim, na verdade, de quem é Davi. E olha que aqui Davi não tinha nem enfrentado ainda o Golias, nada. Ele era um simples, digamos assim, um simples jovem pastor de ovelhas. Mas essa pessoa conhecia esse filho de Jessé, que é Davi, e diz a respeito dele: ele sabe tocar harpa, ele é forte, é valente, homem de guerra. Mesmo sendo homem de guerra, mesmo ainda não tendo ido a nenhuma guerra, mas já se sabia qual era o potencial desse jovem aqui. Homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Gente, quando o Senhor Deus é com você, você transmite isso, a sua aparência, as suas atitudes, a sua conduta, ela passa isso como testemunho para as pessoas. E isso precisa ser uma verdade em nossas vidas. Nós devemos buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E quando nós buscamos a Deus dessa forma, o que vai acontecer? As pessoas irão perceber que existe algo de diferente nas nossas vidas. Assim era com Davi. E 1 Crônicas diz o seguinte, lá 1 Crônicas, capítulo 11, do 16 ao 19. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa,
Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? Pois, arriscando a sua vida, a trouxeram, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Então veja bem essa passagem, é tremendo isso aqui. Veja o nível de liderança de Davi. Davi estava num determinado lugar, aqui diz que era uma fortaleza, e Davi, ele suspirou por causa de Belém, porque Belém estava sitiada, Belém estava cheia de filisteus. Os filisteus montaram um acampamento ali em Belém. Belém era a cidade de Davi, Davi tinha nascido em Belém, Davi morava em Belém. Davi estava sofrendo ali por causa de Belém. Davi então expressa isso, se eu pudesse beber as águas de Belém. Aqueles três ouviram e falaram assim, é para já, é para já. Foram até Belém, olha só o que é quando Deus está no comando. Eles entraram na cidade, mesmo com os filisteus ali, eles retiraram a água do poço, levaram a água para Davi, falou, Davi está aqui, é água de Belém. Davi olhou para aquela água e falou assim, eu não posso beber essa água. Vocês se arriscaram muito por isso. Ofereceu aquela água por libação, por oferta a Deus. Derramou aquela água no chão e falou isso que está transcrito aqui. Então, Davi mostra ali o respeito, o carinho e o amor que tem por esses liderados. Tá bem? No tópico 2, liderança fundada no caráter cristão. E aqui, talvez o ponto mais importante dessa aula de hoje. O subtópico 1 diz, liderança que agrada a Deus. A liderança ela deve ser centrada no caráter. A liderança deve ser centrada no caráter. E alguns elementos que são relevantes ao caráter. Antes de falar propriamente dos elementos, este livro aqui, algumas pessoas na igreja já leram. Um livro de Bill Hybels, Liderança Corajosa. Quem é Bill Hybels? Bill Hybels ele é um líder cristão lá dos Estados Unidos, fundador de uma associação chamada Willow Creek, da igreja também Willow Creek. E essa associação Willow Creek era uma associação para desenvolvimento de liderança cristã. E nesse livro, o Bill Hybels ele fala o seguinte, para ele formar uma equipe de liderados hoje, para ele formar uma equipe para ele, a primeira coisa que ele busca é caráter. É caráter. É a conduta da pessoa junto a Deus. Como que essa pessoa é junto a Deus? Então na igreja, queridos, isso deveria ser em todos os lugares, né? Mas na igreja isso é muito mais acentuado. Quando nós devemos buscar uma pessoa para liderar alguma coisa, nós precisamos ver qual que é a conduta dessa pessoa junto a Deus. Como é que essa pessoa é? Qual é a vida? Como que é a vida cristã dela? É uma vida correta? É uma vida centrada na palavra de Deus? É uma vida honesta? Uma vida justa? Tá bem? Você, se tiver um pastor na sua igreja e o pastor comete alguma falha, algum erro, mas erro de caráter, tá bem? Erro de caráter, não é erro que às vezes estamos sujeitos a acontecer. Eu digo erro de caráter. Você fica com dificuldade depois de olhar para aquela pessoa da mesma forma. Ele vai ter dificuldade da liderança. Infelizmente, no mundo cristão nós estamos vivendo muito disso. Pastores que às vezes adulteram, tá bem? Começam a ter relacionamento com as suas secretárias, tá bem? Com pessoas que fazem parte do louvor, tá bem? Como que essa pessoa pode liderar a partir daí? Fica difícil, fica difícil. Então, o primeiro item, né, que deve ser necessário para se formar uma liderança é caráter. E o líder tem que ser o primeiro a expressar um bom caráter. Então vamos lá nos elementos relevantes aqui do caráter. O primeiro deles é o temor a Deus. Não dá para você imaginar um líder cristão, um líder de igreja,
que não tenha temor a Deus, não é verdade? Coragem. Coragem porque, às vezes, na liderança, você vai ter que enfrentar situações que você vai ter que romper barreiras. E não adianta, o líder não pode se acovardar. O líder tem que ser corajoso, o líder tem que enfrentar situações. Virtude, ou seja, ele tem que ter qualidades que façam com que ele possa executar o seu trabalho. Altruísmo. Altruísmo, nós vamos falar um pouquinho também, daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre altruísmo. Mas o altruísmo é a qualidade de se dar para o outro, tá bem? De pensar no outro antes de pensar em si mesmo. A honestidade. O líder precisa ser honesto, o líder precisa ser íntegro também. Não dá para ter, como se fala aí no mundo, duas caras. Não dá para ter duas condutas. Aliás, a balança desonesta é uma das coisas que mais desagrada a Deus. A balança, a tal da balança com duas medidas, com dois pesos, é das coisas que mais desagrada a Deus. Tá bem? É a abominação a Deus. Senso de justiça. O ser humano, o líder no caso aqui, ele precisa ter senso de justiça. Nós temos uma passagem em que Davi estava com aqueles 600 homens e ele estava perseguindo o exército, um determinado exército. Essa palavra o pastor Vilmar falou recentemente, você pode encontrar também na nossa playlist ali sobre isso. E 200 homens daqueles 600, eles estavam muito cansados, eles não conseguiam avançar mais. Então eles ficaram ali guardando as bagagens. E os outros 400 foram, guerrearam, tá bem? Tiveram sucesso e voltaram. Na hora de repartir o despojo, aqueles 400 queriam repartir entre eles. E Davi disse assim: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Então, com isto, Davi estabeleceu um princípio da partilha. Todos recebiam partes iguais. Tanto os que iam quanto os que ficavam recebiam também a mesma parte. No tópico 2 ainda, no subitem 2, não é uma liderança à parte de Deus. Saul baseou sua liderança em si mesmo. Capítulo 15, né, de 1 Samuel, capítulo 15, verso 30. Nós vamos ver isso. A liderança que espera no Senhor. A irmã Adriana, voltando, né, novamente, ela falou sobre esperar no Senhor. Né? Infelizmente, Saul não esperou no Senhor. E o princípio da autoridade, ele vem de Deus. Deus é a autoridade. Foi a autoridade que instituiu o princípio da autoridade. E quem exerce autoridade tem encargo. Queridos, só para lembrar, esse 1 Samuel 15, 30 é uma passagem em que Saul ele é rejeitado definitivamente por Deus. E a gente percebe que ele estava tão preocupado com ele que ele é rejeitado por Deus. Samuel dá essa notícia para ele. E na hora que Samuel se vira para ir embora, Saul pega na orla do manto ali de Samuel, e o manto se rasga. Ele é repreendido por Samuel, só que Saul estava tão preocupado com ele mesmo, que ele diz o seguinte para Samuel. Ele fala: pequei. Isso no verso 30, tá? Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ou seja, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte: Samuel, tudo bem, eu errei, tá? Mas volta comigo para que as pessoas vejam que você está comigo ainda. Ele estava mais preocupado com ele mesmo, com a imagem,
com a imagem dele do que com o relacionamento dele com Deus. Tá bem? Quem exerce autoridade tem encargo. Isso aqui é muito importante. Logo, exerce mordomia cristã. Se todo líder soubesse disso. Se todo líder conseguisse entender isso daqui. Tá bem? Por quê? Porque quando nós somos líderes, não somos líderes para sermos servidos. Somos líderes para servir tanto ao próximo como ao Senhor, para alcançar aquele objetivo que nós temos. Se todas as pessoas que lideram, que têm uma posição de liderança, de destaque, tivessem entendimento, as coisas seriam muito mais fáceis aqui nessa terra. Tá bem? Então, quem exerce liderança, exerce mordomia cristã. O ano passado, no terceiro trimestre, nós tratamos sobre liderança. Aliás, tratamos sobre mordomia. E lá nós verificamos o seguinte, o princípio da mordomia é muito diferente do que o mundo entende aí sobre mordomia. Para o mundo, o que é mordomia? Mordomia é viver, como se diz aí, do bem bom. Não é isso? O cara vive de mordomia. Não, o princípio da mordomia é o servir. É o servir. Quem serve é o mordomo. Quem serve é o mordomo. É ele que está servindo. Se todos resolvessem servir, veja só, uma pessoa só poderia ser servida por todas as demais. Não é verdade? Então seríamos servidos por todos. Então seria muito melhor do que eu tentar simplesmente exercer a mordomia sozinho, para mim mesmo. Então, esse é um dos princípios da mordomia, né? A liderança. Distinguindo, no tópico 3, Davi e sua equipe, distinguindo equipe de grupo. As diferenças básicas estão nas relações interpessoais. Equipe e grupo são coisas diferentes. Então, por exemplo, se você vai no zoológico com a sua família no domingo não porque é dia de igreja, né? Você foi no sábado. Está lá no sábado, parou lá em frente à área dos camelos, tá bem? E você começa a observar os camelos. Daí a pouco você olha para a direita, tem mais uma família, 2, 3, olhando os camelos. Você olha para a esquerda, tem mais 4 famílias olhando também os camelos. E você percebe que todos ali estão olhando os camelos. É um grupo ou é uma equipe isso? É um grupo. São pessoas que estão reunidas momentaneamente, mas não tem vínculo nenhum entre elas. Ainda que todas estejam ali com o mesmo objetivo, olhar camelos. Tá bem? E na igreja? Né? Cada membro da equipe é de alto valor para seu líder, tem que ser assim. E a igreja ela deve ser uma equipe e não um grupo. Ainda que estejamos, quando reunidos no templo, adorando ao Senhor, todos ali reunidos, não estão desconectados. Nós estamos reunidos juntos. Eu tenho que me preocupar com o meu irmão. A palavra diz para nós preferirmos o nosso irmão, para nós suportarmos o nosso irmão, para nós amarmos o nosso irmão. Então eu não posso negar o meu irmão. Eu tenho que olhar para o meu irmão e tenho que amá-lo. E servir a Deus dessa forma. O subtópico 2 diz a força do exemplo do líder. Como nós dissemos no início, a liderança, o líder, ele tem muita força, queridos, a ponto de levar para o liderado o seu próprio modo de agir, de pensar, de falar. Você vai perceber que há líderes que os seus liderados começam a falar até mesmo como ele. Tá bem? A liderança se faz com exemplo, como nós falamos agora há pouco, das virtudes, do caráter. Por isso a equipe espelhará o caráter e ações do líder. E para concluir esta aula, eu gostaria de fechar com uma frase de Emerson, Ralph Waldo Emerson, um escritor americano do século XIX, um dos grandes escritores americanos,
Emerson chegou a ser até pastor de uma igreja, porém, depois de um episódio com ele, em que faleceu sua esposa, ele acabou abandonando o ofício, mas fica aqui a lição que ele deixa, que eu acho bastante interessante. Uma frase dele: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Olha só, vou repetir e pense nessa frase. O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Então, voltando aqui, gostaria de fechar com esse pensamento. Nós dissemos agora há pouco que o líder, ele precisa primeiro item de tudo, caráter. E que esse caráter vai ser transferido para as pessoas. Às vezes as pessoas não estão prestando atenção no que nós estamos falando. As pessoas estão prestando atenção na forma como estamos agindo. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos, verificar se estamos agindo da forma correta, se estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. Porque, queridos, todas as pessoas têm um certo grau de liderança. Seja em casa, seja no seu trabalho, seja em alguma comunidade, algum trabalho que exerce, fora algum trabalho de caridade que exerce. Em qualquer comunidade, sempre nós exercemos um certo grau de liderança. Na igreja, que seja, nós devemos tomar cuidado, porque as pessoas vão refletir aquilo que somos e não aquilo que dizemos, tá bem? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa aula, tá bem? Volto a repetir, se você quer nos acompanhar algumas das outras aulas que foram ditas, vá ao nosso canal do YouTube, pode reassistir lá aquela aula que te agrada mais. Vamos continuar aqui com o nosso período de louvor, depois a pregação da palavra, e que Deus abençoe as nossas vidas. Amém?